Olá, eu sou o Félix de Souza, autor de O Pecado de Sim, Crônicas do Olho Azul, lançado recentemente pela editora Imortal, e estou aqui para falar sobre o meu livro. E essa é a minha história. Primeiramente me pediram para falar as inspirações que me levaram a escrever este livro. Na verdade, muitas coisas me inspiraram a escrever este livro, mas provavelmente a minha principal motivação quando comecei a escrever esse livro foi um hobby muito antigo que eu tenho, um hobby que eu tenho na verdade há algumas décadas. Apesar de tudo, eu sou um pouquinho mais velho do que pareço, apesar desse corpinho de 20. Eu estou falando do meu hobby com o RPG, Role and Play Game. O protagonista, sim, dos Olhos Azuis, que é obviamente o protagonista deste livro, o meio orc, pária, rejeitado pela sociedade e tudo mais. Ele foi um personagem criado para eu jogar, participar de uma campanha de RPG, e o livro em si era o background do personagem, uma pré-história antes da história da campanha de jogo. Quem joga RPG sabe bem do que eu estou falando, para poder criar um personagem jogável. Existe um fato curioso sobre isso, até um pouco engraçado. Eu acho que o mestre de jogo achou que eu exagerei um pouquinho na história, e assim o personagem e a campanha acabou por naufragar. Não foi pra frente. Normalmente eu desistiria do personagem, consequentemente da história. Só que eu não desisti. E assim surgiu o livro. Foi. Muitas coisas me inspiraram a escrever esse livro. Entre elas, o Inferno de Dante, de onde eu tirei nomes de lugares e até de alguns personagens. Um dos maiores desafios de escrever esse livro é que, nessa linha de raciocínio, eu acabei por abordar os 7 pecados capitais: luxúria, ira, inveja, fúria, gula, preguiça, soberba, ganância. E acabei criando a minha própria mitologia em torno disso e em torno do personagem protagonista. E cada capítulo em si abordando um pecado capital de uma maneira que fosse a temática daquele capítulo. Foi realmente, teve momentos que foi um desafio. Escrever sobre preguiça exigiu um pouco de mim, e foi uma história que eu lancei em plataformas de fanfic antes de virar o vídeo, antes de virar o livro, perdão, e foi uma história polêmica essa, entre tantas outras interligadas a essa. O que eu quero dizer com isso é que lugares, nomes de lugares, nome de personagens não foi uma escolha aleatória, mas isso é uma outra história. Vamos focar na história do livro em si agora. Essa é a história de Sim, Sim dos Olhos Azuis, um meio orc, pior dos cenários possíveis para o meio orc, um cenário onde humanos e orcs vivem uma guerra fria há anos, e ele é um ser que não pertence nem a uma raça e nem a outra, um garoto que teve uma vida de escravo boa parte da infância, até o seu encontro com a misteriosa
Cruz, Catherine de Chaves, que é basicamente onde começa a sua jornada no circo. Ele passa por muitas dificuldades por ser quem é, e ele é vilipendiado, sofre de preconceito. O livro aborda sobre o preconceito, aborda o machismo, aborda o abuso infantil. Tudo isso eu tomei o cuidado de não romantizar nada. E o sim, ele está no olho do furacão. Ele tem um destino a ser cumprido. E ele é justamente a pessoa que menos se espera que tenha alguma importância na vida. Mas é ele. É ele que chega para mudar tudo. E fica a questão. Uma pessoa que nunca teve nada, nunca foi respeitada pelo que é, de repente se vê com uma capacidade em mãos de alterar o destino das pessoas. O que ele fará? Ele usará isso para o bem de outrem ou para o benefício próprio? Esse é sim dos olhos azuis, criado para ser um monstro, um anti-herói com capacidade para ser um salvador ou destruidor. Acompanhe essa saga e descubra qual foi o caminho que sim escolheu. Bom, eu acho que por enquanto é aqui que nós nos despedimos. Sim dos olhos azuis aguardam vocês no reino corrompido de Sodom, um lugar que vocês vão amar e odiar. Leiam O Pecado de Sim.